Agora eu quero fazer uma pergunta para você que está me assistindo agora mesmo. O Flamengo está fazendo o que o Palmeiras já vem fazendo há muito tempo nas competições? Comenta aqui embaixo porque tem jornalista aí no canal Band Esportes, dedica os créditos ao canal Band Esportes, link do canal aqui na descrição. Estava aí comentando sobre a partida do Mengão contra a LDU no Maracanã. O Flamengo que amassou a LDU no Maracanã, né? Que poderia ter feito mais gols, mas foi muito bem ter feito esses 2-0 contra a LDU, né? A LDU agora vai com tudo para cima do Central Córdoba. Então foi um jogo sensacional, um jogo muito bom, uma vitória maravilhosa do Flamengo, que vem causando aí muita repercussão na imprensa paulista, porque os palmeirenses, né, já estão preocupadíssimos com o Mengão. Já pensou se o Flamengo fica em segundo na tabela e pega o Palmeiras já nas oitavas de final? O palmeirense não quer isso de jeito nenhum. Mas o nosso Mengão vai ainda se classificar em primeiro do grupo, pode ter certeza disso. Agora olha só o que a galera aí do canal Band Esportes comentaram sobre esta partida do Mengão. Se liga só. Bom, se tem alguém que pode incomodar, além do Cruzeiro, que o Ronaldo acha que é o intruso, é o Flamengo. No Brasileirão, né? Sim, no Brasileirão. É o Flamengo, que ontem não, porque é um jogo muito perigoso, porque é LDU, porque a saída lavou piana, porque não sei o que lá, é um jogo de altíssimo risco, e blá, 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 tal. Não teve risco nenhum, com 10 minutos estava 1-0, a LDU não conseguiu dar 3 chutes no gol, o Flamengo ganhou por de 2, poderia ganhar de 10, é ou não é, Vessar? O Mengão voltou. Eu e você estamos nessa trincheira aí, a gente falou que era a questão só espera os 2 jogos, vai ganhar os 2 jogos, vai classificar, primeirinho, do jeito que estava combinado. Eu estava do seu lado nessa trincheira aí, porque apesar da situação do grupo, para quem olhar, parecia uma situação, olha, terceiro colocado, se você projetasse 2 jogos em casa com a qualidade que tem, eu pelo menos tinha muita certeza que o Flamengo terminaria em primeiro, e como aquele cenário que a gente falou ontem, né, o Central Córdoba, que olhava todo mundo de cima para baixo, ele ainda pode se lascar, por incrível que pareça, ele pode ficar fora e cair para a Sul-Americana, enfim, e disputar a Sul-Americana. Mas foi um jogo bom do Flamengo, uma imposição física grande, uma imposição territorial, e aquela coisa, também não consegue pôr mais bola para dentro, porque vive um dilema, né? O seu melhor jogador que põe a bola para dentro, ele está mal fisicamente, uma lesão muito grave, está sem ritmo. E aí você fica naquela coisa, o que eu faço? Eu ponho o cara que põe a bola para dentro e faz o meu time jogar pior, ou eu tiro o cara que não tem ritmo, ponho os jogadores que fazem o time ter uma dinâmica melhor, só que eu também não tenho cara para pôr a bola para dentro, porque esse cara vai estar no banco. E o Flamengo está com esses 2 pés, optou dessa vez por dar ritmo, colocar essa galera mais jovem e melhor fisicamente, deu tudo certo, e entre aspas não precisou do seu goleador e o cara que põe a bola para dentro, mas essa situação está colocada. É engraçado, mas é inusitado, não é nem engraçado, é inusitado, mas é isso. O Pedro faz falta, mas também ao mesmo tempo não faz muita falta, né? Viu só, Arnaldo? Sem pânico. Ganhou e tá tudo Sem certo. pânico. Não, eu acho a vitória traz muito mais do que a situação na tabela e a possibilidade de classificar em primeiro e tudo mais. Eu acho que a vitória ontem foi um ato, talvez o ato mais corajoso do Felipe Luiz no comando do time, né? Era um jogo decisivo, 60 mil pessoas, e ele, sem volante, jogou sem volante e barrou o Pedro. Porque para jogar sem volante, ele precisava que todos participassem do jogo sem a bola. E colocou o Luiz Araújo titular, né? E colocou o Bruno Henrique na frente. Ele ensaiou fazer um negócio que o Palmeiras já está fazendo, que é o revezamento de bons jogadores, né? E que eu acho que é a marca da temporada. Não vai ter time titular. E para o rubro-negro isso é muito difícil. O rubro-negro está acostumado a recitar times
por mais que eles tenham jogado pouco juntos, né? O Flamengo do Zico jogou pouco junto, é aquela história. O Flamengo, né, do Raul ao Lico jogou poucas vezes junto. O Flamengo do Jorge Jesus, do Diego Alves ao Bruno Henrique jogou poucas vezes junto, mas está no imaginário do torcedor. E acho tem o Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir, Edu Leivinha, César Inês. Esse time jogou 7 ou 8 vezes Exato. todos juntos. Tudo bem, né? A gente tinha uma ideia base de escalação, e o rubro-negro é muito acostumado com isso. E essa temporada não. E assim, cara, pensa, Maracanã, lotado, precisando ganhar, Pedro no banco, não é uma questão de ritmo, é uma questão de escolha de estratégia. É uma atitude muito corajosa que o Tite não fez, o Dorival não fez, o Rogério Ceni não fez, né? O Dorival, pelo contrário, o Dorival ia compondo para ter os mais. Colocou Pedro e Gabigol juntos. O time do Dorival tinha Pedro, Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro. E o Felipe, eu acho que ontem ele ganhou muitos pontos, cara, porque os caras correram para dedéu, né? E sem marcador, eles precisavam correr para dedéu. Não tinha um marcador o time do Flamengo, não tinha ninguém marcando com característica de marcador, mas todo mundo estava marcando. Isso é muito legal, é raro. É raro. Não sei se ele consegue replicar em todas as partidas, mas eu acho interessante essa situação de um revezamento de Arrascaeta e Pedro por conta das situações sem a bola. É quase uma quebra de tabu. Vamos ver se ele consegue, e isso vai ser desafiador também nessa sequência agora, que tem o Botafogo, né, que é perto, né, o jogo do Botafogo. O Flamengo jogou na quinta, o Botafogo na quarta, então ele vai revezar, não tem como. E depois mirando o jogo do Palmeiras como visitante, sabe? Tô bem curioso. Esse jogo tá ganhando uma importância e o Tironi não vai ver, vai a show. Já falei, não é dia. Flamengo e Palmeiras hoje é dia para parar um pouquinho e olhar, sobretudo o que eles estão fazendo lado a lado, contra tal. Então, eu acho que o Felipe talvez tenha sacado com um pouco mais de demora, o que é natural, que a temporada dele vai ser uma temporada também de revezamento. Não dá para ter um time só, o time titular e tudo mais, que já estava meio se configurando, né? Que era a defesa, tudo bem, já todo mundo sabia, mas aí Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Pedro e Bruno Henrique. Não vai dar para dar esse time todas as vezes. Poucas vezes esse time vai jogar, eu acho, na minha opinião. E aí eu acho que ontem teve a boa atuação, a coragem do técnico e talvez esse princípio de um revezamento que vai fazer bem para o time, né? E aí ele todo pressionado, ele consegue uma vitória importante. Concordo com vocês, eu acho que a questão agora, os 2-0 dão até a perspectiva do primeiro lugar, né? Eu acho que o primeiro lugar está bem ao alcance agora, e LDU e Central Córdoba vão se matar lá em Quito, né? E aí ele foge do pote 2, tal, coisa que o Botafogo vai ter talvez mais dificuldade em fazer. Aqui, ó, o Éder Inácio mandou uma mensagem. Salve G4, os deuses do futebol querem isso. Flamengo passa em segundo e pega o Palmeiras nas oitavas. Anotem. Vai nada. O Flamengo vai passar em primeiro, gente. É só olhar a tabela. O Flamengo vai ganhar do Tati lá de 10-0 e a LDU vai em Quito, vai se dar bem contra o Córdoba, né? Porque o Córdoba joga pelo empate, é verdade, mas jogando em Quito, e aí o Córdoba, que fez uma campanha linda, tarará, vai rodar. É isso que vai acontecer, na minha opinião. Viu, Massa? O Córdoba tem 3 de saldo, o Flamengo tem 2. Como ele precisa da derrota, ele já cai pro 2-2. É 1-0 pro Flamengo contra... Já foi, entendeu? Vai ser... A não ser que ele apronte lá na altitude e tal, de Quito. Aí tudo bem, aí ele vai passar em primeiro. Se não, vai dar Flamengo mesmo. É isso que vai acontecer. Tava todo mundo apavorado, mas a situação do Flamengo, claro, se embaranou. O jogo fez aquele jogo ridículo lá contra o Córdoba e tal. Se embaranou um pouco, mas na hora H foi. Qual grupo era mais difícil? O do Flamengo ou do Palmeiras? O do Flamengo um pouquinho mais, né? O Palmeiras não tinha argentino, para começar, né? Porque tem essas situações, são jogos mais
mais equilibrados, né? Só teve uma vitória de brasileiro sobre duas, né? Com o Botafogo e Estudiantes até agora nas competições todas. Eu acho que tinha. Eu acho que essa questão é pelo enfraquecimento do Bolívar, né? Em relação à temporada passada, a gente imaginava um Bolívar melhor, né? Como vinha. Qual que era a nossa impressão com o Bolívar? Era a impressão Bahia, né? Que a cada ano ele ia, Grupo City, melhorar. E esse Bolívar é mais fraco. Mesmo em casa, ele não foi bem. Vamos ver se ele consegue ainda as últimas chances matemáticas de ser o segundo. Mas eu acho que. Mas aí que tá, né? Só acho mais fácil porque o Palmeiras trata isso com seriedade desde o pontapé inicial da primeira partida da Libertadores. O Flamengo não fez isso. O Flamengo se complicou sozinho. Né? Você discordou, o Flamengo né? enfrentou, claro, é óbvio. O Flamengo enfrentou o Central Córdoba, a primeira Libertadores dos caras, a primeira, tá? Enfrentou o Deportivo Táchira, certo? E talvez o pior LDU da história. Mas okay? É melhor que o Bolívar, então, né? É melhor que o Bolívar, mas não joga a 3 mil metros de altitude. Entendeu? Mas o Cerro, o Cerro tem. muito o Cerro diferente. e o Sporting. O Cerro e o Sport Cristal, para mim, são mais fortes do que os outros dois do grupo do Flamengo. Óbvio que são. Para mim, não tem dúvida. Que o Flamengo o Sport Cristal foram mais fortes que quem? O Cerro, com a tradição que ele tem de jogar todo ano essa competição. Mas mais fortes quais dois? Que o Córdoba e o Táchira? Vamos lá, se a gente fosse espelhar, o peruano para mim é mais forte que o venezuelano. Então, tá bom. O grupo do Palmeiras tem. O Cerro, ele tem muito mais tradição do que, por exemplo, o Central Córdoba, apesar de ser argentino e coisa. Eu prefiro enfrentar o Central Córdoba do que enfrentar o Cerro. Eu não. E o Bolívar LDU, a LDU sim é melhor do que o Bolívar, mas o Bolívar tem o lance da altitude, ele sempre é muito forte. Então ele tem ali uma coisa forte com ele, mas eu também acho que a LDU é mais forte. Eu acho equilibrado, mas a gente sabe, Vessa, a gente fica impactado porque o Central Córdoba ganhou do Flamengo. Entendeu? Mas é a primeira vez na história que esse time joga Libertadores, cara. Ele não perdeu do Flamengo, ele jogou duas no Flamengo. Exato, não perdeu. Ele faz uma boa Libertadores, né? Ok, mas é a primeira vez na história que ele joga Libertadores, certo? Sim. Quando o outro time faz 5 vitórias e 15 pontos, eu entendo, a sensação é de que o grupo é mais fraco mesmo, né? É isso, para mim tá aí a explicação. Eu vou resumir e vou acabar com tudo. O Flamengo fez o grupo dele parecer mais forte do que ele é e o Palmeiras fez o grupo parecer mais fraco do que ele é. Boa, Vessa, aí sim, aí eu concordo bastante, exato. Não, porque tem isso, né, do Palmeiras, toda vez ele vai lá e amassa todo mundo, também que esse grupo é fraco, mas só que ele amassa todo mundo há 5 anos, na primeira fase da Libertadores. Quantos anos já que tem a melhor campanha? Um monte aí, né? Desde 18. Desde 18 ele fez a melhor campanha. Né, eu acho. Exato. Enfim, a galera aqui tá vendo, o grupo do Palmeiras é fraquíssimo, pelo amor de Deus, o Thiago Henrique. E o Marcos Antônio, como estava fazendo, falar que o Central Córdoba venceu a Copa Argentina, que é 500 vezes mais difícil que o Campeonato Paraguaio. Diz aqui ele, o Marcos Antônio. Enfim, esquentou o assunto aqui sobre qual grupo é mais fácil. O Palmeiras encara o Bragantino, que é um jogo bem importante, né? Porque o Bragantino está lá em cima, fora de casa. Não sei se é um problema para um time que tem 80% de desempenho fora de casa. Descansou a semana toda, hein? Descansou a semana toda. É o Braga. Não vamos esquecer que a faca de bolo puma, ela pode estar um pouquinho mais afiada, mas não deixa de ser a faca de bolo puma. E é o Palmeiras, do outro lado, que não perde ninguém fora de casa, em casa também. Agora, Arnaldo, o Flamengo tem o Botafogo, que também deu uma melhorada na vida dele aí, né? Essa foi uma grande vitória do Botafogo. Eu sei que foi apertada e tal, mas o Estudiantes, do lado do River Plate, é o argentino bom. É Estudiantes, Racing e River Plate, né? Só não é a maior vitória brasileira, porque eu acho que a do Inter no Grand Parque Central foi maior. Isso mesmo. É verdade. Mas foi talvez a partida, até pelo caráter praticamente eliminatório, né? Acho que o Botafogo vinha de uma boa partida contra o Inter, né? O Rovessoni acabou de falar. O Inter, mas o Inter ganhou, preservou os jogadores no Brasileiro, sim.
Mas o Botafogo ganhou bem no Brasileiro no final de semana e teve uma segunda vitória importante na Libertadores, que o coloca também dependendo das próprias forças na última rodada. Porém, aí é diferente do Flamengo. A possibilidade é segunda colocação, pote 2, né? Porque o Estudiantes fatalmente vai vencer o Carabobo em casa, né? E aí, para o Botafogo superar o Estudiantes, ele precisaria, além de vencer a Universidade de Chile, descontar o saldo de gols, que hoje tem 2 a mais para os argentinos. Então, é muito pouco provável que o Botafogo fique no pote 1. É possível que ele se classifique, sim, depende de uma vitória simples, mas para o pote 1 é bem complicado. E acho que agora, por esses jogos do meio de semana, o jogo entre eles no Brasileirão cresce muito em importância, né? Uma rivalidade mais recente. O ano passado foi o Botafogo quem deu as cartas, né? O Botafogo não está bem no Brasileiro, mas o Flamengo está na parte de cima, então é um clássico. E também o fato de os dois terem, no meio da semana pela Copa do Brasil, compromissos não tão assim exigentes, né? O Botafogo já fez a sua vantagem, praticamente, na ida, e o Flamengo ganhou fora em São Luís do Maranhão do Botafogo da Paraíba e joga em casa. Então, eu acho que vai ser um jogo interessante. Eu só vejo esse intervalo do Flamengo de um dia a menos de preparação mais desafiador para enfrentar o Botafogo, que ainda não está no nível bom, não está nem no nível bom, é um time bastante irregular, o Botafogo, mas vem de 2 vitórias interessantes. Não tá no nível bom, você tem razão, mas se o Botafogo numa dessas, se ele ganhar do Flamengo, ele tem a maior semana desde aquela famosa, que o Arnaldo pode lembrar, com aquela semana mágica, histórica, que valeria filme. Ele vai ter a sua maior semana depois daquilo lá, porque ganhar do Inter, do Estudiantes e do Flamengo me parece uma semana muito grande que ele pode fazer. Como que foi aquela semana que viraria Netflix mesmo? Que ele venceu o Palmeiras no Brasileiro. No Brasileiro e ganhou a Libertadores com 1 a menos desde o pontapé inicial no sábado. Venceu o Palmeiras na terça, o empate era do Palmeiras, e venceu o Galo com 1 a menos o jogo inteiro. E confirma o título contra o São Paulo, lembra? Foi tudo ali naquela... Confirma o título. Exatamente, confirma o título no domingo contra o São Paulo na última rodada. Ô, Massa, tem esse clássico, né? Flamengo e Botafogo, tem Bahia e Vitória, tem Cruzeiro e Galo e tem... qual é o outro clássico? Bavi. Então, Bavi... Corinthians e Santos, né? Corinthians e Santos. Qual clássico desses 4 é mais equilibrado? Fiz essa pergunta em outro CNPJ. O que você me diz? Rapaz, Campeonato Brasileiro é espetacular, né, gente? O campeonato bom. Para mim, Cruzeiro e Galo. Já dou o meu voto aqui. Equilibrado foi a pergunta, né? Eu acho um Flamengo e Botafogo um pouco mais desequilibrado, Bahia e Vitória um pouco mais por Bahia, Corinthians e Santos dá até dó do Santos. Cruzeiro e Galo, tô contigo nessa, âncora. O que você acha, Vessa? Eu acho o Bavi, porque o Cruzeiro conseguiu descansar muitos dos seus jogadores e está bem no Brasileiro, o Atlético não está lá tão bem. O Corinthians e Santos, o Corinthians jogando em Itaquera, ganhou as 2 do Santos no ano, e o Flamengo, mesmo com desgaste um dia depois, tal, eu acho também, no momento, bem mais favorito. Então, meu voto é esse aí. E o seu, Arnaldo? Eu tô com você, Tironi. E acho que na enquete que se lançou no outro CNPJ, ganhou Flamengo e Botafogo, muito pelo glamour, mas a gente tem que ver também que não há muito tempo o Botafogo era a 4ª força do Rio, né? Então, quando tinha Flamengo e Botafogo, a gente... não tinha nem discussão. Que isso, papo. Agora é uma outra conversa, né?
E aí, meus amigos, o que vocês acharam aí das palavras da galera do canal Band Esportes? Será mesmo que o Flamengo vem fazendo algo que o Palmeiras já vinha fazendo há muito tempo? Comenta aqui embaixo que eu quero saber demais da opinião de você, torcedor raiz do Mengão. E se você tá curtindo tudo isso, já deixa o teu like no vídeo, deixa o like que você vai ajudar muito o nosso trabalho, ativa o sininho de notificação para você não perder nada e, é claro, já se inscreva em nosso canal, porque você vai ajudar bastante mesmo se inscrevendo e compartilhando para os seus amigos que são flamenguistas raiz. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.